Oi, bom dia, bem-vindos à primeira edição do CNN Mercado. O Ibovespa Futuro opera em leve queda na abertura aos 117 mil pontos nesta terça-feira. O dólar ronda a estabilidade, é negociado agora a R$ 4,86. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado pode votar hoje o projeto de lei que prorroga a desoneração da folha de pagamento até o fim de 2027. O relator do texto, o senador Ângelo Coronel, votou a favor dessa desoneração que afeta, então, 17 setores da economia, como calçados, também construção civil, e essa desoneração permite que as empresas paguem uma alíquota de 1% a 4,5% sobre a receita bruta, em vez de 20% sobre a folha de salários. E segundo a Receita Federal, gente, a renúncia estimada é de quase 9 bilhões e meio de reais por ano. Ângelo Coronel não foi procurado pelo governo para discutir esse texto. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem dito que gostaria de rever algumas desonerações para aumentar aí o caixa da União. E o senador Omar Aziz deve se reunir nessa semana com o ministro Fernando Haddad para discutir o marco fiscal que está lá no Senado. Esse texto que recebeu mais de 30 emendas na casa, e Haddad vai defender a manutenção do esqueleto da proposta do marco fiscal, que vai ser analisada pela Comissão de Assuntos Econômicos. A preocupação do governo é com pressões de parlamentares para alterar o texto que veio da Câmara. Isso em questões como o Fundeb e o Fundo Constitucional do DF, por exemplo. A ministra do Planejamento, a Simone Tebet, ressaltou nessa segunda que o marco fiscal aprovado pela Câmara não abre espaço para mais gastos do governo federal e que o texto é bem restritivo. Vamos ouvir o que ela diz, então? É um equívoco dizer que a Câmara flexibilizou, abriu espaço fiscal para o governo federal. Não é verdade. Ao colocar ali que o IPCA até o meio do ano, você diminui a capacidade de gastos públicos. Ao incluir dentro do novo teto piso de enfermagem, o fundo do DF e a diferença do Fundeb praticamente engessa uma parte do orçamento. Eu diria, até com os números oficiais, que nós estamos entre 32 e 40 bi a menor do que precisamos para fechar o ano que vem as despesas públicas no Brasil. Se o arcabouço for aprovado do jeito que está, obviamente, nós vamos cortar gastos no ano que vem. Mas significa que o arcabouço não vem com essa frouxidão de gastos públicos como muitos apresentaram. Ao contrário, ele está mais restritivo. Nós vamos mostrar isso para o Senado. Obviamente que a partir daí é uma decisão política do Senado Federal. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que as últimas projeções de inflação abrem espaço, sim, para um corte de juros. Num evento do setor do varejo, nesta segunda-feira, Campos Neto destacou que a queda dos juros futuros também possibilita uma redução da Selic. Ainda assim, ele avalia que o corte da taxa básica não deve acontecer na reunião desse mês de junho. Agora, sobre a inflação, Campos Neto diz que o quadro é de melhora e que a expectativa é de um IPCA negativo já para o mês de julho. E por falar em juros, minha gente, os mercados estão na expectativa para a reunião do Federal Reserve, o Banco Central americano, que começa hoje, que vai decidir o caminho dos juros por lá. Em Nova York, como a gente pode ver aqui do lado, os futuros americanos abriram em alta. A maior parte dos investidores acredita que o Fed vai dar uma pausa assim nesse aperto monetário. Segundo o levantamento do CME Group, hoje quase 80% dos investidores já apostam que os juros vão continuar aí na faixa dos 5% a 5,25%. E daqui a pouquinho, às 9h30, saem os dados da inflação do CPI de maio, esse resultado que pode mexer aí com as projeções sobre os juros também por lá. E as bolsas asiáticas fecharam em alta nesta terça-feira, como a gente pode ver aqui do lado, o índice japonês Nikkei subiu 1,80% em Tóquio, ultrapassando a marca dos 33 mil pontos pela primeira vez desde julho de 1990. O Hang Seng, em Hong Kong, avançou 0,60% e na China, a bolsa de Xangai subiu 0,15%. Depois do Banco Central chinês reduzir uma das suas taxas de juros, gerando aí especulação de que os juros de longo prazo podem ser cortados também. Além disso, Pequim está considerando um amplo pacote de estímulos que vai incluir medidas para impulsionar o setor imobiliário e a demanda doméstica. O CNN Mercado vai ficando por aqui, mas eu volto 12h25 com atualizações do mercado de hoje. Agora o Live CNN está chegando com a Elisa Vecchi. Até mais!